E aí, gente, a gente vai começar o reforço de Ed 1. Esse reforço de hoje vai ser bem mais breve do que o normal, porque como é a primeira vez, né, o primeiro reforço, então a gente vai alinhar como é que vai ser os reforços, se vai, as dúvidas de vocês a gente vai tirar, vai ver qual a dificuldade, né, para a gente preparar um material para a próxima aula. Então, qualquer dúvida aí, vocês comenta aí, tá certo? No Google Meet. Ou depois da aula, pode me chamar no chat, pode me chamar no WhatsApp, em qualquer lugar, tá certo? Então, para hoje, eu vi que foi um dos assuntos anteriores que o Thiago deu para vocês, foi o while do while. Então, a gente vai entrar com esses dois assuntos, tá certo? Em C++. Eu preparei uns slides, tanto com uns exemplos básicos que o Thiago passou em aula, alguns PDFs que ele disponibilizou lá na plataforma, no presencial, e alguns exercícios do Bcrowd, que eu sei que ele passou como lista de exercícios para vocês, então a gente vai resolver, pegar um ou outro aqui para resolver, tá certo? Fechou. O while em si é uma estrutura de controle de fluxo que permite que um bloco de código seja executado repetidamente enquanto uma determinada condição for verdadeira. Voltamos para a explicação do código. Então, esse daqui é um exemplo básico do Thiago, né? Tá lá nos slides dele. Eu só tirei print aqui, até que não tá o use namespace std, mas eu recomendo sempre vocês usarem. Não sei se o Thiago já comentou com vocês, mas é bom sempre usar, porque em maratona de computação, de programação, otimiza o tempo de codificação da sua lógica, né, evitando dor de cabeça. Então, o comando use namespace std é utilizado para que não se repita std em todos os comandos padrões da linguagem. Então, por favor, maratonas usem, pois vai evitar dor de cabeça, né? Vocês vão otimizar bem mais e se torna um hábito também, né? Usar, então eu recomendo sempre. Aqui não tá por ser um código mais tranquilo, né? Não dá nenhum problema nem nada. Então a gente declara nossa função principal, nosso int main. É, Nossas variáveis são declaradas e inicializadas. Soma é uma variável do tipo double, que armazenará a soma dos valores inseridos. E valor é uma variável do tipo double também, que representa cada valor inserido pelo usuário. Count é uma variável do tipo int, que será usada para controlar loop, tá certo? A gente já entra com o nosso loop, while, quando count for menor que 5. Então, count começa no zero, certo? Então, vai ter um loop de 5 repetições, porque se fosse começar no um, teria um loop de 4 repetições. Porque sempre que a gente declara uma variável, ainda mais aqui que a gente iniciou count igual a zero, então count vai de 0, 1, 2, 3 e 4, tá certo? Ele repete 5 vezes. Quando o count for menor que 5, a gente vai começar o loop, que continuará executando enquanto o valor de count for menor que 5, ou seja, serão solicitados e somando 5 valores, tá certo? A gente começa com o nosso printf. Printf digite um valor, vai aparecer na tela do usuário para ele digitar um valor 5 vezes, vai exibir a mensagem no console para solicitar ao usuário que ele insira um valor. Nosso scanf vai ser para ler um valor decimal, certo? Esse valor decimal vai para a variável valor. Então a variável valor sempre vai receber um valor digitado pelo usuário, vai receber esse valor 5 vezes, então pode ser 5 valores aleatórios ou mesmo 5 valores, certo? Tipo, pode ser tanto 1, 2, 3, 4, 5, quanto 5 vezes. A gente vai atualizar a variável soma, somando o valor inserido pelo usuário. Count mais, ele incrementa o valor de count para controlar o número de interações do loop, certo? A gente vai fechar o bloco do loop aqui, no nosso fecha colchetes, e aqui vai printar a soma. Então ele vai receber sempre a variável, a soma vai começar em zero, o usuário vai digitar um valor, por exemplo, ele digitou o valor 5, soma está valendo zero. Então 0 mais 5, pelo primeiro valor digitado do usuário, soma vai passar a valer 5, certo? Então o usuário vai digitar um valor 2. O usuário digita 50, por exemplo. Soma, tá valendo 5, então vai ser 5 mais 50, certo? Soma,
vale 5, 5 mais 50, o valor digitado. Aí, segundo, o terceiro valor digitado pelo usuário. O usuário vai digitar 120. Soma vale 55. Então, 55 mais 120, 175. Quarto valor digitado pelo usuário. Soma está valendo 175. 175 mais 4 é igual a 179, certo? Último valor digitado, quinto valor digitado pelo usuário. O usuário vai digitar 1. Então, 179 mais 1, soma vai passar a valer 180, certo? Aqui o conte mais vai atualizar, vai dar que conte é igual a 5, então vai parar o loop, né? Porque conte vai só até 5, menor que 5, então ele para e vai printar na tela. A soma vai mostrar o valor da nossa variável double com uma casa após a vírgula, vai mostrar a nossa variável soma. Soma está valendo 180. Então vai mostrar o código na tela do usuário, vai retornar zero. Tá certo, eu vou mostrar aqui basicamente o código no CodeBlocks, já está aqui. Então é bem tranquilo. Vai ser o mesmo código aqui, int main, double soma, só não está organizado bonitinho, né? Mas isso daí é o de menos. A gente vai buildar. Certo, digite um valor. A gente vai até fazer o mesmo aqui do exemplo que eu coloquei, só para vocês verem que dá o mesmo valor. Certo, primeiro valor digitado. Soma está valendo zero, certo? Então a gente vai digitar 5, digite outro valor. 50, digite outro valor. 120, digite outro valor. 4, digite um valor. 1, a soma é 180, certo? E esse 180.0 é por causa do ponto 1LF, que mostra uma casa após a vírgula. Tá certo, aqui é o nosso exercício do Bcrowd, que a gente vai resolver agora, só vamos ler o enunciado. Então, acho que o Thiago já até deu na lista de vocês, a gente vai ler. É o exercício... Esse daqui é o exercício 1154 do Bcrowd, idades. A gente vai ler o enunciado, depois vai resolver o código. Tá certo? Vou explicar passo a passo como é que funciona cada uma das variáveis e o loop do while. Então, faça um algoritmo para ler um número indeterminado de dados, contendo cada um a idade de um indivíduo. O último dado que não entrará nos cálculos contém o valor de idade negativa. Então, calcular em primeira a idade média deste grupo de indivíduos. Entrada. A entrada contém um número indeterminado de inteiros. A entrada será encerrada quando um valor negativo for lido. A saída contém o valor correspondente à média de idade dos indivíduos. A média deve ser impressa com 2 dígitos após o ponto decimal. Tá certo? Então, o nosso código basicamente consiste em idades. O usuário vai digitar idades e esse loop vai funcionar enquanto o usuário não digitar um número negativo. Quando o usuário digitar um número negativo, o nosso loop do while vai parar e vai imprimir o valor das idades somadas e divididos pela quantidade de idades que o usuário digitou. Então, por exemplo, aqui ele digitou 4 idades, parou no -2, -2 não entrou no nosso código, e printou, saiu na tela, mostrou na tela a nossa idade somada, todas essas 4 idades somadas, e dividido pela quantidade. Deu todas essas idades dividido por 4, que foram 4 idades. Tá certo? Então agora a gente vai mostrar a funcionalidade do código e explicar certinho como é que funciona. A gente vai voltar agora para a execução do código. A gente começa com a nossa biblioteca roubadona, bits/stdc++.h. Usando namespace std, a gente usa nesse código por ser um código mais complexo, assim, dizendo, né? Nossa função principal. Int main, as duas variáveis inteiras, int idade igual a 0 e soma igual a 0, vão inicializar valendo 0, certo? Nossas duas variáveis decimais double, média e quantidade igual a 0, certo? Já eu explico porque quantidade, idade, soma valem 0. Então a gente começa nosso loop, enquanto a idade que o usuário digitar for maior ou igual a 0, esse loop vai permanecer. Quando não for, certo? Quando for menor que 0, igual diz no enunciado, é para o nosso código parar, certo? Então, esse código, esse while vai funcionar, esse loop do while vai funcionar, vai receber valores enquanto idade, enquanto o valor digitado pelo usuário for maior ou igual a 0, certo? Aqui vai ler, nosso scanf vai ler uma idade inteira,
E nosso if serve para se idade for maior ou igual a zero, vai passar para essa soma. Soma igual a soma mais idade. Soma inicializa valendo zero. Então, soma igual a zero mais zero. Mentira, zero igual a zero mais a idade digitada. Por exemplo, o usuário digitou um valor 10, certo? Soma vai valer 10. Aí passa a quantidade e aumenta o valor. Quantidade serve para essencial nesse código, na verdade, por isso que vale zero. É essencial porque depois que a gente digitar todas as idades, se o código vai pegar todas as idades somadas e vai dividir pela quantidade para a gente pegar a média. Então, por exemplo, a gente digitou 4 idades. Aí o código vai pegar a soma dessas 4 idades e vai dividir por 4. Aí vai dar nossa média, certo? Então por isso que a quantidade vale zero. Fechou. A gente vai fazer todo o loop do while. Quando o usuário digitar um valor negativo, o loop vai parar. Então, aqui a gente passa para nossa média, é outra função. Então, média igual a soma. Soma é o valor que vai estar aqui, a soma de todas as idades dividido pela quantidade. Quantidade foi o número de idades, a quantidade de idades que o usuário digitou. Então, média igual a soma dividido pela quantidade. Aqui a gente vai printar na tela do usuário porcentagem .2LF, que é um valor decimal, duas casas após a vírgula, e a nossa média vai retornar zero. Aqui eu vou mostrar o código em funcionamento, certo? Aqui já tá pronto, até coloquei aqui já, mas vou mostrar aqui para vocês. Aqui a gente entra 34, primeira idade, 56, 44, 23, a quarta idade. O nosso count já tá valendo 4, porque a gente digitou 4 vezes, a gente entrou com uma idade, certo? Então o count de 0 foi para 4. Agora a gente vai para menos 2, certo? Então quando a gente digitou menos 2, o nosso loop ele nem se inicializou, porque o nosso loop funciona enquanto a idade digitada for maior ou igual a 0. Menos 2 é um número negativo, então ele nem passa no nosso loop. Então ele já retorna zero, já mostra a média igual a soma das nossas idades. A gente somou essas 4 idades, 4 primeiras, não, mentira, média igual a soma dividido pela quantidade. Então foi somar 34 mais 56 mais 44 mais 23 dividido por 4. Menos 2 não entrou na nossa soma, nem na nossa quantidade, nem no nosso contador quantidade, porque é um valor negativo e nem entrou no nosso while, tá certo? Então é isso daí que o exercício pediu. Pode ver aqui que foi as mesmas entradas e deu a mesma saída com duas casas após a vírgula, tá certo? A gente passa para o próximo slide. Aqui a gente já começa com do while. Então, do while é mais ou menos a mesma coisa, mas só que o funcionamento dele, a diferença é que com o uso dele teremos os comandos executados ao menos uma única vez. Então a gente faz aqui o do, abre colchetes, a gente insere o comando e o while no final e a condição. Então é mais ou menos o nosso while aqui, é a condição que a gente vai estabelecer, mas só que o do é lá no início do nosso código, tá certo? Aqui é mais um código do Bcrowd. A gente começa, eu vou ler qual que é o código, né? Qual que é o enunciado. Bom, esse é o exercício 1072 do Bcrowd, intervalo 2, certo? Então a gente vai ler um valor inteiro n. Este valor será a quantidade de valores inteiros x que serão lidos em seguida. Mostre quantos desses valores x estão dentro do intervalo 10, 20 e quantos estão fora do intervalo, mostrando essas informações. A entrada. A entrada consiste na primeira linha de entrada contém um valor inteiro n. N é menor que 10.000, que indica o número de casos de teste. Então, cada caso de teste a seguir é um valor inteiro x, certo? A saída. Saída para cada caso imprima quantos números estão dentro, in, e quantos valores estão fora, out do intervalo. Certo? Aqui a gente tem um exemplo de entrada, 4, que é o valor inteiro n. Esse valor inteiro n é a quantidade de valores inteiros x que serão lidos em seguida. Então, 4 basicamente é a quantidade de testes que o nosso código vai rodar. Então, aqui no caso ele rodou 4 testes, certo? Então ele rodou os 4, apareceu aqui ó, dentro do intervalo 10, 20, 14 está dentro do intervalo, 123 está fora,
10 está dentro e menos 25 está fora. Então, 2 dentro e 2 fora. Agora a gente vai para a execução do código e explicar certinho como é que funciona cada coisa. A gente vai explicar o código. Começamos com a nossa biblioteca roubadona, include bits barra stdc mais ponto h. Nossa função principal int main, abriu colchetes, nossas 4 variáveis inteiras, int n, x dentro igual a 0, fora igual a 0. A gente começa lendo o valor n é a quantidade de casos que iremos verificar, x é o valor inteiro que será lido, certo? Que será lido e verificado se está dentro do intervalo 10 e dentro do intervalo 20. X tem que ser maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, tá certo? Dentro será o contador de valores dentro do intervalo 10 e 20, fora é o contador de valores fora do intervalo 10 e 20. Após o início do loop, verificamos se x está dentro do intervalo 10 e 20 com um if. Se estiver, incrementamos o contador dentro. Caso contrário, incrementamos o contador fora. Tá certo? Então o usuário vai digitar um valor. Esse valor está na variável x. Então o nosso programa vai ler. Se o valor que o usuário digitar estiver dentro do intervalo 10, for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, o nosso contador dentro mais vai incrementar 1, tá certo? Então dentro mais, dentro igual a 0, de 0, se tiver aqui, se por exemplo for o valor 15, se tiver aqui, dentro vai para 1, certo? Se não tiver, por exemplo, for o valor 21, nossa contador fora que vai incrementar, tá certo? Ele vai fazer isso do while, faça enquanto. Ele vai fazer enquanto i for menor que n, tá certo? Por exemplo, o usuário digitou o valor 4. 4 casos que iremos verificar. Então, ele vai fazer esse mesmo looping 4 vezes, enquanto i for menor que n. Por isso que i é igual a 0, certo? I começa igual a 0, fez a primeira verificação, e incrementou 1, então de 0 foi para 1, fez a primeira verificação, está fazendo a segunda verificação, fez a segunda verificação, então de 1 foi para 2, agora na terceira verificação, já fez a terceira, então de 2 foi para 3, certo? Está fazendo a quarta verificação, certo? Então de 3 foi para 4. Então ele não vai fazer a quinta verificação, porque i está valendo 4, então 4 não é menor que 4, tá certo? 4 a gente distinguiu aqui na n a quantidade de casos que queremos verificar, então não vai fazer esse looping. Ele só vai mostrar na tela do usuário quantos valores estão dentro e quantos valores estão fora, tá certo? As variáveis dentro e fora são os contadores de acordo com os valores que o usuário digitou, tá certo? Então, por exemplo, o usuário digitou o valor 15, o valor 20, já aumentou 2 a variável dentro, então dentro de 0 tá 2, e digitou os valores 21 e 25. Então a variável fora de 0 foi para 2 também. Então vai mostrar que tem 2 valores dentro e 2 valores fora. Vai retornar 0. Tá certo? Aqui eu vou mostrar o código em funcionamento. Aqui vai mostrar para o usuário. Eu só coloquei algumas alterações, né? Digite a quantidade de casos que verificaremos, tá certo? E aqui no nosso do while vai mostrar digitar o número para verificar se está dentro do intervalo, tá certo? Então a gente vai rodar. Vai ser a quantidade de casos que vamos verificar, vai ser 4 casos. Digite o número para verificar se está dentro do intervalo. Tá, 15, 9, 25 e 13, certo? Foram 4 números, certo? 9 tá fora, 25 tá fora, 13 tá dentro e 15 tá dentro. 2 dentro e 2 fora. Fechou? Bom, é basicamente isso, galera. É bem tranquilo o while do while. Vou passar uns links para vocês de algumas videoaulas que possam ajudar vocês, mas basicamente é isso, né? Para a próxima aula a gente vai ver se a gente pega algumas dúvidas de vocês, ver o que vocês estão com mais dificuldade, para a gente poder organizar um material legal, tá certo? Então é isso, agradeço a presença de todos. E é isso, qualquer dúvida pode me chamar em qualquer lugar, tá certo? No WhatsApp, em aula até mesmo. E é isso, muito obrigado.